Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Como é difícil quando nós nos vemos em provações, né? Nós não queremos sofrer, não queremos passar por nenhum sofrimento. E muitas vezes quando nós estamos na caminhada com o Senhor, nós acreditamos que agora que nós temos Ele na nossa vida, que nossa vida vai ser uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade, sem enfermidade, quando Ele nunca nos prometeu isso, né? Ele deixou bem claro, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu estarei convosco. É assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E é necessário, como diz na palavra, que nós passemos por diversas situações de provações, né? Não de tentação, que o Senhor não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pelo nosso desejo carnal e pelo inimigo, mas o Senhor nos prova para testar a nossa fé e nos aperfeiçoar, nos moldar para que fiquemos santos, ou o mais próximo possível da santidade, porque Ele é um Deus santo. E no céu, né, só vão os que buscaram, pelo menos buscaram tentar ser santos, né? Aqueles que tiveram a oportunidade. Não é que aquele que viveu uma vida de pecado e se arrependeu no último segundo não vá para o céu. O Senhor fala, né, que ali naquele último segundinho, se ele confessar com a boca dele que Jesus é o Senhor, que ele será salvo, né? Se ele tiver a oportunidade de ser batizado, né? Ele fala, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e for batizado, será salvo, né? Basta se arrepender verdadeiramente. Quando o Senhor Jesus foi crucificado ali ao lado de dois ladrões, os dois tiveram oportunidade de se arrepender, porém só um se arrependeu. E aquele um que se arrependeu, apesar de estar ali sendo crucificado porque pecou, né, porque era um bandido, ele se arrependeu e o Senhor salvou ele. Ele foi o primeiro a ser salvo, a ser levado ali para a morada junto com Jesus. Então, o que importa é reconhecermos e confessarmos, é a graça dele que nos salva, não a obra. Portanto, enquanto nós temos oportunidade de mudar o estilo de vida e nos transformar naquilo que ele pede, nós devemos fazer isso para alcançar o reino de Deus, amém? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O Senhor fala, né? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que fazer a vontade do meu Pai, esse entrará, ou seja, ele precisa ser aprovado para poder entrar. Se ele teve a oportunidade ali de mudar de vida, ele precisa fazer isso e ele precisa batalhar todos os dias contra as suas vontades, contra as tentações do inimigo, contra as provações que o Senhor coloca, as dificuldades, amar, buscar e adorar a Ele, não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. Apesar de não estarmos com saúde ou não estarmos na situação financeira que gostaríamos, em todo o tempo adorar a Ele em verdade e em espírito por quem Ele é. E assim nós seremos aprovados. E Ele fala que não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar, né? O fardo dele é leve e suave, que Ele nos ajuda a carregar todos os nossos fardos, desde que nós estejamos adorando a Ele, estejamos junto a Ele. Salmos 11, 5 diz: O Senhor prova o justo,
o justo. Mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Um exemplo que nós temos é Jó. Jó era o homem mais reto que existia na face da terra. O Senhor se orgulhava tanto disso que ele chegou, o inimigo veio falar ali que ele estava rodeando a terra e tal, procurando pessoas para tragar, e o Senhor apresenta a Jó e ele fala: você viu o meu servo Jó? Não há homem como ele em toda a terra. E apesar disso, ele prova Jó para ver até que ponto Jó amava ao Senhor. Se ele realmente adorava o Senhor porque ele estava na melhor situação da vida dele, porque ele nunca passou uma dificuldade, ou porque apesar de todas as dificuldades, o amor dele era verdadeiro e Jó foi aprovado. Jó permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Em Lucas capítulo 8, versículo 13 diz, aqui é uma parábola das sementes que caíram, ali o Senhor estava dizendo sobre pessoas. As sementes eram pessoas, era a palavra do Senhor para diferentes pessoas, diferentes corações, amém? E diz assim: as que caíram sobre as pedras, as sementes que caíram sobre as pedras, são os que receberam a palavra com alegria, as pessoas que receberam a palavra com alegria, com entusiasmo. Nossa, Jesus me ama, e tal. Quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aceitam Jesus e na primeira enfermidade que chega, ou na primeira situação financeira difícil que chega, elas não pensam duas vezes e abandonam ao Senhor, porque Ele é culpado, porque Ele é mau, porque Ele não está nem aí para essa pessoa, E aí ela sai do caminho, sai da presença, abandona ao Senhor. E em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, o Senhor Jesus diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nem os profetas, nem os discípulos e nem o próprio Jesus deixou de ser provado por Deus. Nem provado, nem tentado, todos eles sofreram inúmeras situações de doença, de perseguição, de acusação, de escassez. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala, eu sei tudo, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é não ter roupa, eu sei o que é sofrer naufrágio, eu sei o que é ser espancado, eu sei o que é ser preso, caluniado, passar fome, todo tipo de necessidade, É necessário que nós sejamos provados para sermos aprovados pelo Senhor, amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, o Eterno te ama.